Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a esse Comunidade Transportadoras Lucrativas em Ação. Nesta sessão, nós vamos ter uma primeira conversa sobre como prospectar clientes para a sua transportadora rodoviária de cargas. Claro, quando a gente fala de prospecção, a gente está falando principalmente em ir atrás de clientes, né? É um processo business to business, de empresa para empresa. Então, você está buscando clientes para a sua empresa. E é muito comum que esse processo aconteça em transportadores que buscam embarcadores, né, para ter ali um contrato ou um volume negociado, ou eventualmente até para fazer spot, mas que costuma ter boa lucratividade, né, nos spots, mas transportando aí para um embarcador específico. Então é comum que transportadores que procurem embarcadores, principalmente os grandes embarcadores, trabalhem com um menor volume de clientes, né, na sua transportadora. Eu atendo transportadores, por exemplo, que tem aí um, dois, três clientes, né, grandes embarcadores. Então essa temática ela é muito interessante para transportadores que atuam dessa forma. Em um momento futuro, aqui também na comunidade, nós vamos aí sim focar mais em geração de demanda, geração de oportunidades para quem trabalha, né, com o transporte mais fracionado, com volumes menores, inclusive atendendo clientes pessoa física. Isso certamente pressupõe o uso de outros canais de prospecção de clientes, uma prospecção diferente, que não é tanto proativa, mas é uma prospecção que pressupõe muito uso de marketing. Aliás, a FB Consult tem muita expertise nisso, né? Então, se você trabalha com fracionado e quer atender, precisa gerar demanda para sua transportadora atendendo clientes, inclusive pessoa física, certamente a FB Consult pode te ajudar. Vamos em frente. Aqui uma pequena apresentação sobre este que vos fala. O nome que está aqui, Flávio Batista, porque eu estou usando o Zoom, né, do Flávio, mas eu sou o Igor Batista. Pela semelhança, acho que não dá para negar, né, que nós somos irmãos. Eu sou o caçula aí de três irmãos. é, e aí tem um pouco sobre a minha carreira. Hoje, né, eu tenho a minha consultoria, que é iBusiness Inteligência em Vendas, uma empresa parceira da FB Consult, né, em vários projetos. Então, fico muito honrado em poder estar aqui hoje conversando com vocês, tendo esse primeiro momento para conversar sobre prospecção de clientes. Esses são os temas sobre os quais nós vamos conversar hoje, tá? E se você tiver online aqui e tiver alguma dúvida, por favor, não hesite em abrir o microfone e fazer uma pergunta que eu acho que enriquece, né, o bate-papo. E se você não pôde participar ao vivo, fique à vontade para deixar suas dúvidas tanto no grupo, né, da comunidade VIP, quanto na própria área de membros, onde a aula está sendo postada e você está assistindo aí agora. Primeiro, eu gostaria de começar com essa definição do que é vender. Por que eu gosto de começar com essa pergunta? É, Como consultor, eu acho fundamental fazer essa pergunta, principalmente para empresários que não tiveram a oportunidade de ter uma formação sólida na área de vendas. Empresários que muitas vezes não passaram por um curso de administração, que são profissionais muitas vezes técnicos, né, o que vieram, às vezes, do transporte, alguns empresários que foram motoristas, né, e fizeram um ótimo trabalho, e cresceram, compraram seus caminhões e ah, acabaram se tornando empresários, outros que são herdeiros e conseguiram, inclusive, fazer crescer o negócio da família, mas não necessariamente
metendo a mão na massa no comercial, e sim colocando o caminhão para rodar e fazendo isso muito bem. É, por que que eu gosto de começar por esse tema? Porque muitas pessoas têm crenças negativas em relação à venda. Aliás, no Brasil é comum a gente ouvir aquele jargão: ah, isso é papo de vendedor. Um jargão que associa o vendedor, né, a uma imagem pejorativa, o que, né, não necessariamente é verdade. E o que é que a gente tem que fazer para que a imagem de alguém que esteja vendendo, não necessariamente um vendedor de carreira, mas aquele que vende o serviço, e aí nesse sentido, todos nós empreendedores, empresários, somos vendedores, porque nós vendemos nosso produto e serviço. O que fazer para a gente arrancar da nossa mente essa visão negativa do processo do que é vender e levar essa cultura maravilhosa que é de vendas para dentro dos nossos negócios? É entender a definição. O fundamento, né, de vendas vem da sua definição. E vender é o processo de ajudar pessoas e empresas a conseguirem o que querem ou precisam em troca de algo. Nesse caso, de dinheiro. Então, se você, meu amigo transportador que está me ouvindo, tinha alguma crença ou ainda tem alguma crença em relação a: "Eu gosto de prospectar cliente, eu gosto que eles venham atrás de mim, que esse negócio de vender eu acho feio, eu acho, parece que a gente está desesperado." Entenda que se você não prospectar clientes e você, que é um empresário sério, que tem uma empresa séria, que precifica corretamente, que se preocupa com a qualidade do serviço que é prestado, pensando lá na ponta, no cliente final, que é o seu usuário final, que é a estrela de todo esse processo aqui, é o usuário final, que vai receber a sua mercadoria na sua porta, graças ao seu trabalho transportador. Se você não fizer isso, algum picareta, algum safado, algum irresponsável vai fazer. Então, vender é, acima de tudo, uma responsabilidade social daquele que empreende. Se nós queremos ser empreendedores, nós devemos entender que se nós não vendermos, algum picareta por aí vai vender. Então, a gente não pode deixar isso acontecer e prejudicar a estrela de todo esse negócio, que é o cliente final, e prejudicar o mercado de onde nós tiramos nosso sustento. Pense nisso. Quando você for dormir hoje à noite, pense: rapaz, o Igor Batista falou que vender é ajudar pessoas, é ajudar empresas. Eu preciso levar isso para a minha empresa. E se fez sentido, já comenta aí embaixo nos comentários: tá paga essa aula com essa definição de vendas. Para a gente começar a falar sobre prospecção, é impossível a gente não falar de estratégia. E a estratégia para se prospectar clientes, então você está começando seu negócio agora. Cara, eu tenho os meus 2 primeiros caminhões. Ou, cara, eu não tenho nenhum caminhão ainda, mas eu tenho um bom cadastro aqui de agregados terceiros e eu quero começar a vender. O que é que eu faço? As primeiras coisas que você vai ter que fazer. Um, entender quais são os diferenciais que você tem para oferecer para o mercado. E dois, entender quem são os clientes que enxergarão esses diferenciais. E aí nascem os dois fundamentos estratégicos da prospecção de cliente. Primeiro é o entendimento, o desenho da proposta única de valor, os diferenciais competitivos. E dois, a, o desenho do perfil ou dos perfis de cliente ideal, tá? E das personas, no caso, se você atender cliente pessoa física, mas como eu disse, isso fica para um outro encontro, certo? Então, quando a gente fala de diferenciais competitivos, é, isso aqui, gente, eu estou apresentando para vocês coisas que nós fazemos na prática, em consultoria, tá? Não é nada que a gente leu em livro, não. É coisa que tem que ser feito, que funciona. Então, é, quem foi meu cliente já, o meu aluno de mentoria, sabe
que eu sempre proponho o desenho da mandala de diferenciais competitivos. O que significa isso? A mandala é uma imagem, tá? Eu não trouxe aqui um exemplo porque é de cliente, mas eu posso depois subir uma imagem lá na área de membros de vocês. Então, a mandala nada mais é do que uma imagem, uma roda, né, aquelas imagens tipo indianas, né, que tem umas pontas, e você, a depender do número de diferenciais que você tem, você vai pegar uma mandala com aquele número de pontas. Então, o teu marketing vai fazer brincando aí uma imagem como essa. O objetivo é o quê? É você comunicar para o seu time, para a sua empresa, quais são os diferenciais que você enxerga no seu negócio. Igor, ter uma frota moderna, sei lá, de 10 carros, é legal, mas não chega a ser uma proposta única de valor para o mercado, porque tem vários transportadores aí que têm até mais carros novos, modernos, do que eu. Sim, você não precisa se preocupar em um ponto específico. Você deve, você deve se preocupar com o conjunto, tá? Com o conjunto de benefícios, de diferenciais que você tem a oferecer. Então, eu trouxe um exemplo, tá? Aqui, né, que só pelos dizeres não dá para saber qual é o cliente, mas aqui é a mandala de diferenciais que eu montei para um cliente que é um distribuidor de bebidas, certo? Então, como é que a gente faz? A gente pega o ponto que a gente se considera que a gente é muito bom e coloca lá. Então, rapaz, eu conheço bem a necessidade do meu cliente, porque eu nasci dentro de uma distribuidora de bebida antes de abrir minha transportadora. Então, eu sei o que um distribuidor, eu sei o que uma indústria de bebidas precisa em relação a transporte de carga. Então, conhecemos como ninguém a necessidade do cliente. E aí, depois que você coloca o título do diferencial, você explica por quê. Porque um dia vai ter uma pessoa, se já não tem, uma pessoa que vai atender o teu cliente aí no teu comercial. E essa pessoa precisa saber de quais salteado, quais são os diferenciais da tua empresa. Que na prática é para responder a seguinte pergunta: por que que esse embarcador deveria contratar o teu serviço e não o serviço do teu concorrente? É essa pergunta que você tem que responder. Atendimento leve e humanizado. Ah, não disse nada. Pois agora nós dizemos. Temos satisfação em atender os nossos clientes e isso fica claro no nosso atendimento. Seja de venda, seja de pós-venda, seja na roteirização, seja um problema que aconteceu lá e a gente trata com leveza, com educação, com rapidez, que aí no caso é o atendimento ágil e disponível, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana para atender nossos clientes. Entrega pontual. Nenhuma outra transportadora transporta bebidas com cuidado e pontualidade oferecidos pela XYZ Transporte. Maior segurança para sua carga, preço justo. Então você vai listar, certo? Eu não recomendo que você liste mais do que 6 pontos, porque senão fica muito cara de encheção de linguiça. Pega os pontos que você realmente acredita que juntos fazem uma proposta única de valor para você. É uma tecnologia embarcada? É a idade da frota? É o tipo de veículo que você tem, certo? Nesse exemplo aqui, a gente sabe que a indústria de transporte de bebidas usa muito o cider especificamente para bebidas, né? Então é um diferencial, é uma frota adaptada para proteger melhor a carga, etc. Tá? Então é muito importante você saber quais são os diferenciais, porque isso aqui vai estar em vários dos discursos de marketing e vendas que você vai utilizar quando for conversar com os clientes. Segundo ponto estratégico fundamental, né, para a prospecção, o nosso cliente ideal. Nós precisamos entender para quem nós queremos vender. Para quem, afinal, nós queremos vender, e esse cliente é aquele que a gente sabe a quem nós conseguimos gerar valor e gerar sucesso. A maior e melhor definição de perfil de cliente ideal é essa. O perfil ideal de cliente
é aquele perfil de cliente a quem nós conseguimos gerar sucesso. E o que é sucesso para um determinado embarcador? É que eu leve a mercadoria dele do ponto A para o ponto B no menor tempo possível, com a maior segurança possível, no preço mais justo possível. Claro, para ele é o menor, mas se eu só ofereço o menor preço, é claro que eu não vou conseguir oferecer a flexibilidade e ou a qualidade do serviço prestado. Qualidade no sentido de capilaridade, de rotas que podem ser atendidas, de uma reposição de produto que foi avariado, etc, etc. Isso tudo está dentro do quesito qualidade, né? Ok? Então vamos lá. Aqui do lado esquerdo, eu trouxe um exemplo real, certo? De perfil de cliente ideal para uma transportadora que prospecta, que é o alvo desse treinamento, prospecta embarcadores, uma prospecção B2B. Então, por exemplo, Igor, a gente prospecta empresas de grande porte, são empresas localizadas nas regiões sul e sudeste, são empresas dos segmentos de indústria de bebidas e outras indústrias de produtos paletizados, que dá para a gente transportar no nosso veículo. Então veja que o transportador aqui nesse exemplo, ele disse, olha, esse é o tipo de veículo que nós já temos, esse é o tipo de transporte que a gente faz muito bem, a gente conhece, e por isso a gente acredita que deve buscar esse tipo de cliente. Pode-se pensar, né, no planejamento estratégico, pode-se pensar em mudar de segmento? Sim, é uma possibilidade. Mas você vai ter que analisar isso, você vai ter que levar em conta duas coisas. A atratividade desse segmento onde você quer entrar. E dois, o custo que você vai ter para essa mudança. Você vai conseguir aproveitar todos os seus conjuntos? Os implementos que você tem são adequados? Você vai ter que conseguir novas carretas para isso, né? Então, para esse tipo de decisão estratégica, eu recomendo fortemente que você procure a FB Consult para te ajudar nessa definição de estratégia, certo? É, outro, volume de carga. Olha, para nós só interessa embarcadores que a gente pegue aí acima de 10 carretas dia. Isso é uma forma que eu coloquei de calcular volume de carga, mas você pode ter várias outras formas. Eu já atendi cliente através da FB Consult, inclusive, atendemos cliente graneleiro. E aí ele computa lá os números de embarques, né? Desculpa, não é embarque, eles chamam de. é, gente, não é tipo de janela, né? De carregamento. Então, existe uma conta aí que vai te nortear. Igor, existe ferramenta para me dar isso? Olha, pode até ter alguma ferramenta de dados aí que te dê essa informação. Mas o que eu posso te dizer é que o jeito mais fácil de conseguir isso é, depois que você listar as empresas que você quer prospectar, você vai pesquisar mesmo. Você vai conversar com os setores de operação, de logística, contratações, etc., e descobrir esses números, certo? Esse é o jeito mais fácil, certamente o mais barato, principalmente se estiver utilizando um assistente comercial para fazer isso, né? Vai ser o melhor jeito de você descobrir volume de carga. É, É comum também que o transportador que tem experiência já no mercado, né, de transporte, ele consiga essa informação às vezes até com colegas. Diz, cara, ó, tô pensando em transportar agora para a indústria farmacêutica, que eu acho que esse negócio é bom, eu entendo desse tipo de carga. Cara, já sei que uma CIMED da vida, no CD ali de Barueri, ele transporta X carretas por dia. Você já tem uma ideia de onde você está pisando, né? E isso é o que eu chamo, gente, de o dado de atratividade do mercado, né? Para o transportador, o principal, o primeiro, é o volume de carga transportada. É claro que, à medida que você conhece o mercado, você vai analisar outras coisas, a rentabilidade de cada uma das rotas, né, ou do mercado específico. Ó,
cara, eu quero entrar em combustível, porque eu acho que combustível tem uma rentabilidade muito boa, não é todo mundo que faz, eu tenho expertise, produto perigoso. Vou contratar aí uma consultoria da FB Consult para me ajudar a entrar aí num grande embarcador desse de combustível, porque a FB Consult sabe, entende desse mercado, sabe? Então, isso é algo que pode ser muito interessante. Você só tem que ter cuidado nessa escolha de mercado, porque envolve muito dinheiro, né? Muito dinheiro. Tanto de custo de oportunidade quanto de veículo que você tem que ter, né? Custo de oportunidade porque você estaria abrindo mão do seu setor atual, que pode até ser ok, para tentar algo diferente em outro que pode dar certo, mas também pode dar muito errado. Riscos do negócio. E aqui à direita, né, um exemplo de persona. Então, quando a gente fala de perfil de cliente ideal, a gente está falando de empresa. Quando a gente fala de persona, a gente está falando de pessoas. Então, aqui um exemplo de persona, né, para você, transportador, que atende aí o fracionado, digamos, com pessoa física, aquele varejo, né? Então, o cliente, você já tem uma base grande de cliente, o cliente escreve para o teu atendimento pedindo cotação, tá? Então, a gente teria, né, por exemplo, gênero masculino, faixa etária de 30 a 60 anos, localidade, transporte originando em Fortaleza, tipo de carga, volumes de até 1 metro cúbico e até 50 quilos, ticket médio R$ 250. Então, veja que é bem diferente do que a gente fez aqui no perfil de cliente ideal, certo? Como eu disse, esse cliente aqui à direita é um cliente muito difícil de ser prospectado. Porque prospectar pessoa física vira telemarketing. E isso não funciona, né, gente? Isso não funciona. Então, Igor, como é que eu gero esse tipo de cliente? Eu sou um transportador desse tipo aqui, como é que eu gero? Você vai utilizar outros canais, que não seja a prospecção ativa. Então, você vai utilizar tráfego pago, seja lá na Meta, Instagram, Facebook, seja no Google, acho que para esse tipo de transporte, o Google é muito importante, né? Você vai utilizar a rede de parcerias. Então, você tem é, clientes que podem vir através de parceiros. Existe muito esse tipo de transporte aqui, também fracionado B2B. Então, são empresas que mandam mercadorias através da sua transportadora. Nesse caso, você pode fazer sim prospecção, só que é uma prospecção muito mais volumosa do que essa da esquerda. Então, aqui do lado esquerdo, a gente está trabalhando, digamos, com uma lista de 100 a 300 clientes, dependendo do mercado em que você esteja e do número de embarcadores-alvo. Aqui à direita, você está trabalhando com pequenos embarcadores, empresas que vão mandar ali pequenos volumes semanalmente. Então, você tá lidando com um volume muito maior, talvez milhares, muitas centenas de empresas aí na tua região. É, né, muitas centenas e com um tipo de acompanhamento muito diferente. E fazendo gestão de carteira, porque uma vez que você positiva esse cliente, você transportou a primeira vez para ele, se ele ficar satisfeito, é possível que ele tenha mais demanda de carga para você. Então, pode ser um cliente menor, que vai transportar um volume menor, com um faturamento menor, mas que pode acontecer muitas vezes ao longo do ano. E aí a gente traria outros indicadores para cá, como quem teve no máquina de vendas lá comigo e o Flávio, a metodologia RFM de gestão de carteira, para você basicamente segmentar seus clientes em classe A, B e C, esse tipo de coisa. Mas isso fica para um próximo encontro nosso. E como encontrar os nossos clientes-alvo? Onde é que eles estão, afinal de contas, né? Então vamos conversar agora sobre isso. Pessoal que está presente, temos alguma pergunta, algum comentário? Fiquem à vontade, tá?
Essas são as quatro principais formas de captação de um embarcador. Claro, dependendo aí do porte, do segmento. Mas de um modo geral, a gente pode falar nessas quatro grandes formas de captação, né? É, Igor, não estou vendo aí indicação. Ah, uma recomendação, claro, pode ser importante, mas eu acredito que não seja uma forma tão factível para esse nível de negócio, tá? Mas sim, a gente poderia a gente poderia até incluir. Eu olhei aqui e fiquei pensando se a indicação poderia fazer sentido. De repente, o executivo saiu de uma indústria, foi para outra, gosta do seu transporte e te convidou para participar do bid lá. Então, poderíamos encaixar isso como uma indicação, né? Ele indicou para ele mesmo, né? Mas focando aqui nesses quatro tipos, nós temos a prospecção ativa, ou outbound, com os mais diversos tipos de atividades usando os diferentes canais, visita comercial, presencial, ligação fria, mapeando, buscando informações, tentando falar com os participantes do processo de decisão, pessoal de logística, pessoal de transporte, pessoal de contratações, pessoal de operações, o comercial, sim, o comercial. Deixa eu contar uma história para vocês. Antes de eu retomar a minha consultoria em tempo integral, eu era exatamente o gestor comercial de uma empresa que era embarcador de duas, três transportadoras. E toda a escolha de transportador passava por mim também, passava pelo meu departamento. Sabe por quê? Porque se houvesse problema no transporte, o primeiro a sofrer era o meu time. Que o cliente, que era um cliente de carteira, dizia: Não, não compro mais de você, não. Porque eu estou aqui na Bahia e o transporte de vocês aqui para o interior da Bahia é péssimo. Então, lembre-se disso, tá? Outra dica de ouro aqui que eu acho que vale um outro tá pago. Quando você for prospectar um cliente, não, não se atenha a falar apenas com o pessoal que lida diretamente com o transporte. Mas pense em quem é o cliente interno. Quem é o cliente interno do pessoal de logística e transporte. Nesse caso, comercial. Né? Uso de redes sociais. Igor, redes sociais? Sim, nós vamos falar aqui já já sobre LinkedIn. Correspondência física, um negócio que quase não se vê mais. Né? Você, dentro de digamos, de um fluxo de tentativas de contato, uma régua de relacionamento com um grande cliente, incluir aí uma correspondência física, seja para comunicação, seja um convite físico, seja um presentinho, um livro, alguma coisa, e aí sempre coloca um asterisco de cuidado com compliance, você precisa ter certeza que você pode dar algum tipo de presente para pessoas de grandes empresas, né? Então você tem que perguntar isso, para saber se pode. Às vezes pode, mas é limitado a um determinado valor. Tráfego orgânico e pago, então conteúdo que você gera, né? Conteúdo que você gera que é impulsionado, publicidade digital mesmo, direto, ó, transportamos isso, fale conosco, tá? Isso, claro, vai ser mais comum quem trabalha com fracionado ou com outros tipos de veículo. Eu tenho uma cliente, por exemplo, que é transporte de veículos, tanto carros quanto embarcações, lanchas e jet skis. Então, o tráfego é interessante. Atende pessoa física, mas com ticket médio mais alto. Então, permite um custo de aquisição de cliente um pouco mais alto, e esse cliente provavelmente está tanto no Google quanto no Instagram, Facebook. Redes de relacionamento, né, que você vai fazer. é, E, claro, né, dentro das redes de relacionamento, pedir indicações. Então, pode até não ser, às vezes, uma indicação
totalmente passiva, você foi buscar isso, mas através das redes de relacionamento, pedir ajuda para conseguir contato com alguém que você não estava conseguindo. Então, digamos, tem um determinado embarcador ali em Paranaguá e você está no centro-oeste do Brasil e não está conseguindo contato com aquele cara, não está conseguindo informação sobre bid, e aí você aciona um determinado colega que é mais ou menos desse mercado, aciona um Cristiano Damasceno da vida. Cara, tu conhece o pessoal lá daquela empresa tal? Será que tu não consegue um contato para mim? Aí o Cris vai lá e, pai, consegui aqui um contato para você. Então, rede de relacionamento é muito importante para o transportador, é muito importante. Participação de feiras e eventos. Ah, Igor, é participar da Fenatran? Não nesse sentido. Fenatran é para você aprender mais sobre o teu negócio, participar dos eventos da FB Consult, aprender sobre gestão de diesel, aprender sobre comercial, aprender sobre estratégia. Isso tudo é muito importante. Mas no contexto de prospecção de clientes, é participar das feiras e eventos onde os teus potenciais clientes estão ou participando ou expondo, certo? Então, por exemplo, eu fiz parte muitos anos do mercado de energia solar, né, o mercado fotovoltaico. Então, participei de muitas feiras ali no Expo Center Norte, em São Paulo. Sempre o meu stand era visitado por transportador, que ia lá, ó, se precisar e tal, tá aqui meu cartão. Qual era o principal erro deles? Eles não faziam follow-up. Ia lá, deixava o cartão, pegava meu cartão, mas não fazia follow-up. Então, outro que eu acho, outra dica que vale aqui um tá pago. Tão importante quanto as frentes que você abre de prospecção, lista empresas, começa a prospectar, às vezes consegue uma reunião, simplesmente não faz follow-up depois. Gastou dinheiro e não surfa a onda porque foi desorganizado na sua gestão comercial. Olha, comercial é igual a custo, no sentido que eu vou falar agora. Não aceita desaforo. Vai ter alguém mais profissional que faz uma gestão, né, melhor que vai acabar levando esse cliente. E muitas vezes tendo um nível de serviço inferior ao seu. Isso é que é mais triste. Falando sobre é, falando sobre geração, construção de listas de empresa, né? Construção de listas de empresa. Então, quando você vai começar a prospectar, é muito importante que você construa listas de empresas nos mercados onde você quer atuar. Então, nós demos um exemplo aqui da transportadora de bebidas. Transporta para quem? Para a indústria de bebidas. Refrigerante, bebidas alcoólicas, etc. Então, em algum momento, essa empresa vai precisar fazer o quê? Listar essas contas-alvo, essas empresas-alvo. E existem empresas no mercado que a gente chama de empresas de Big Data, que fornecem listas de empresas, sendo essas listas enriquecidas, ou seja, com nome de gestores, proprietários, e-mail, né, validado, é, às vezes contato telefônico, né? Então, eu recebo muito essa pergunta: Igor, vale a pena a gente investir numa ferramenta dessa, que eu vou pagar aí 800, 900, R$ 1.000 por mês para eu ter essas listas de empresa? Olha, dificilmente vai valer a pena para você, transportador. Dificilmente. Por quê? Porque o transportador que prospecta grandes embarcadores, salvo se ele trabalhar com volume de prospecção muito grande, como o exemplo anterior que eu dei. Mas falando para grandes embarcadores, mais importante do que o volume vai ser a qualidade dessa prospecção e o que você vai fazer depois dos primeiros contatos. A gente vai já chegar nesse ponto.
Então, dificilmente você precisaria de uma ferramenta dessa, porque você não precisa de grande volume, tá? Você vai conseguir listar essas empresas, vai conseguir as informações que você quer utilizando bases gratuitas. Uma dica, né, que pode te ajudar a entender o tamanho do mercado onde você quer atuar, por segmento, por KNAI, é, por faixa de faturamento, número de funcionários, etc., são essas calculadoras que existem é, gratuitamente, tá? Então você tem a calculadora da Econodata, que é a calculadora de mercado, e a própria Speedio, que foi essa que eu apresentei no slide anterior, que é pago, ela permite que você tenha acesso gratuito, veja mais ou menos o número de empresas, o tamanho do mercado, você só não vai inclusive você vê as empresas, você só não vai conseguir exportar e ter acesso a alguns dados mais específicos, né? Um e-mail de um diretor, etc. Você não vai ter acesso. Mas para fazer mensuração de mercado, por exemplo, já ajuda muito, tá? Aqui, meus amigos, nós temos a mina de ouro, tá? Da prospecção de embarcadores. Pessoal, dei só uma pausazinha. Eu quero só pedir licença para ver uma coisa. Deixa eu ver se os slides estão na sequência correta. Tá tudo certo. Certo. Eu não estava vendo o próximo, fiquei na dúvida. Achei que eu tinha pausado a gravação, eu pausei, foi o compartilhamento da tela. Erlon, depois eu pedi só para dar um cortezinho aqui, tá? Para ficar melhor a experiência. Então vamos retomar. É, muito bem, a mina de ouro da prospecção de embarcadores, o LinkedIn. Esse LinkedIn é bom demais, gente. É bom demais. É, Então, para você fazer uma listagem de empresas, por exemplo, se você for no seu LinkedIn, lá na aba de pesquisa, não escrever nada, você vai dar um Enter. Apertou o Enter, você vai ver essa tela. Na verdade, antes de ver essa tela, você vai ver uma tela com pessoas. Então, você vai mudar lá de pessoas para empresas e você vai ver essa tela. E aí você pode vir aqui em todos os filtros e começar a jogar com esses filtros por segmento, por UF, por cidade, por porte de empresa. Então, de cara, o LinkedIn já vai te dar uma série de ideias de empresas. Eu faço muito esse exercício com cliente, com mentorada, eles olham, caramba, eu não tinha lembrado dessa empresa. É isso que acontece quando você vai pesquisar o mercado. Você, você vai tirar a necessidade de ficar lembrando coisas pela sua memória e vai se basear nos dados que estão disponíveis na própria internet, tá? Então, vale ouro. O LinkedIn vale ouro. Igor, eu já ouvi falar que o LinkedIn tem, inclusive no máquina de vendas, você citou a ferramenta Sales Navigator. Vale a pena? Olha, no transporte, dificilmente, tá? O que é que você tem de ganho maior no Sales Navigator, que é a ferramenta de vendas do LinkedIn? Os filtros são melhores, você tem maior possibilidade de filtros, e a busca é mais precisa, certo? Mas os contatos, as pessoas, os executivos, os empresários, que você eventualmente vai achar aqui no LinkedIn gratuito, são exatamente os mesmos que você vai achar no LinkedIn pago. Simples assim. Então, sinceramente, eu colocaria o meu dinheiro, o seu dinheiro,
em outro lugar, até porque o Sales Navigator não é barato. Então, para o transporte, assim como as ferramentas lá de Big Data, eu também não recomendaria. Não gaste o seu tempo com isso ainda. Acho que tem outras prioridades, certo? Estou aqui. Aqui é uma dica de ouro, viu? Outra dica de ouro para vocês. Igor, é, utilizando o LinkedIn, eu consigo descobrir o e-mail de uma pessoa? Existem duas grandes formas de você descobrir o e-mail de alguém utilizando o LinkedIn. Se essa pessoa já for seu contato de primeiro nível, ou seja, você fez um pedido de conexão e essa pessoa aceitou, esse doisinho aqui vira um primeiro, vira um número um, né? Ordinal primeiro. Então você está no conexão direta com essa pessoa. Então, dessa forma, se você clicar em informações de contato e essa pessoa tiver colocado lá o e-mail dela profissional, você vai conseguir ter acesso. Só que muitos gestores, operadores, né, funcionários de empresas não utilizam o e-mail profissional para logar no LinkedIn. Então, normalmente aqui você vai encontrar e-mails pessoais, o que seria um tanto indelicado você utilizar para enviar um e-mail de prospecção. Eu, sinceramente, não acho legal, não acho de bom tom, certo? Então, essa primeira forma vai te dar poucos dados interessantes. E aí nós vamos para a segunda forma, que é o uso das ferramentas diversas que existem para descobrir dados de contatos de pessoas-alvo, de empresas-alvo. E uma dessas ferramentas se chama Apollo.io. Apollo.io, tá? O Apollo, na sua versão gratuita, ele já vai te dar essa possibilidade de você descobrir e-mails que estão associados a uma determinada pessoa, mesmo quando esse e-mail, esse primeiro aqui, inclusive, é um e-mail corporativo, mesmo quando a pessoa não expôs esse e-mail aqui nas suas informações de contato. Cara, onde é que esse negócio vai buscar isso? É na Deep Web? Não, calma. Que o Apollo faz? Olha, ele usa inteligência artificial, certo? E, portanto, trabalha com estatística. Então, o que é que ele faz? Ele vai pegar o domínio de e-mail da empresa, então a empresa é o Mercado Livre, ele vai lá, sabe que o nome do domínio deles é, sei lá, mercadolivre.com.br, e vai pegar as diversas possibilidades de nome e sobrenome que compõem o e-mail dessas empresas, os e-mails, as contas de e-mail dessa empresa. Por exemplo, Felipe.campos, Fcampos, F.campos, que é como acontece normalmente nas empresas. Existe, inclusive, manual para isso na TI das empresas. Eu não posso chegar numa empresa tipo a Coca-Cola, ser contratado por eles e dizer assim, quero que o meu e-mail seja igor.batista@coca. Não, bichinho, não é assim não. Ou vai ser ibatista ou igor.batista, existe um padrão. Então, o Apollo faz esses testes, busca também isso numa fonte pública e apresenta para você o e-mail ou certeiro, se ele achar numa fonte pública, ou e-mail com alta probabilidade de ser verdadeiro. E aí ele te dá diferentes notações. Uma verdinha com check, um que é validado, ou seja, que ele conseguiu achar em alguma fonte pública, esse check é alta probabilidade, tem um amarelo que é quando não passa de 60% de chance, e aí você vai escolher usar ou não esse e-mail para prospectar, tá? O Apollo não serve só para isso, eu tenho aula inteira
gravada sobre o uso do Apollo para coordenar a sua prospecção de clientes, né? Não acho, tá, que você vá, não acho que você vá utilizar no dia a dia na prospecção no transporte. Acho que se você trabalha com um volume menor, com grandes contas, vai ser muito mais útil para você utilizar um sistema de CRM, como os vários que existem no mercado, como Agendor CRM, como Plume CRM, como Pipedrive e outras ferramentas, tá? Para você que acha que ainda não precisa de um CRM, eu vou deixar de presente para você uma planilha de gestão de relacionamento com o cliente para você começar a organizar essa prospecção e as propostas que você apresenta. E no dia que você tiver num nível mais puxado no seu comercial, aí sim você pode pensar em utilizar uma ferramenta como o Apollo também para gerenciar a sua prospecção. Por hora, utilize aí para descobrir e-mail de pessoas no LinkedIn, que já vai ser bastante útil para você, certo? A essas ferramentas, como Apollo, nós chamamos de ferramentas de relacionamento de vendas, ou Sales Engagement, tá? São um pouquinho diferentes do CRM e normalmente elas entram antes do uso do CRM, cuja sigla significa Gestão de Relacionamento com o Cliente, certo? Vamos limpar isto aqui. Clear. Eu mostrei para vocês, para gente, para gente começar, né? Eu mostrei para vocês uma ferramenta para a gente descobrir, né, um contato de uma determinada pessoa. Esse tipo de conhecimento, ele normalmente encanta. Então, quando eu mostro o Apollo na prática, descobrindo o e-mail da pessoa, aí a gente trabalha ali o conceito de construção de um texto, né, de uma prospecção e tal, e aí você tem uma resposta do e-mail e tal. Isso encanta. Mas a verdade, gente, é que no mercado de transporte, assim como em outras vendas de alta complexidade, conseguir falar com um tomador de decisão não é o mais difícil. Aliás, está longe de ser a coisa mais difícil. Porque normalmente o que vai acontecer é que você e o seu time vão entrar em contato com um determinado embarcador e ele vai dizer assim: Ah, legal, manda aí teu material que qualquer coisa a gente te chama um dia para conversar. Ou seja, não estamos interessados, né? Mas é uma forma que o brasileiro faz de dizer assim: Ó, não estou interessado no seu serviço agora, né? Normalmente é assim. Manda aí teu material e aí vai o transportador todo feliz e manda um e-mail enorme com uma apresentação, o camarada nem vê, certo? Então, tão importante quanto a prospecção, quanto o listar empresas, o descobrir contatos, o ter mensagens bem construídas para fazer esses contatos, é saber o que é que a gente faz depois que a gente leva o primeiro não. Isso é essencial para uma venda da complexidade que é do serviço de transporte para uma grande empresa, certo? Esse aqui seria um típico funil de varejo, então de quem, digamos, está gerando leads aí através de tráfego e essas pessoas estão chegando para atendimento. Então, a gente tem aqui, né? Deixa eu fazer um spotlight aqui. Então, a gente tem, 100 leads entraram,
Desses 100, a gente conseguiu falar com 85. Como assim, Igor? Entraram 100, eu só consegui me conectar com 85? Porque tem 15 que não vão nem responder a tua mensagem, nem atender a tua ligação do teu time. E eu tô sendo otimista, tá? Porque hoje em dia, com essa moda aí de WhatsApp, só o que tem, a turma levanta a mão, como a gente diz no marketing, você manda mensagem, o camarada, ó, nem tchum. Aí, desses, só 50 avançaram para a qualificação, tá? É, desses, 40 receberam uma proposta. Claro, eu estou considerando um funil um pouco mais complexo para o transporte fracionado, assim, bem varejo. Você teria menos etapas, seria talvez umas 3 etapas só. Conexão, apresentação do valor, a conexão, apresentação do valor, um follow-up e fechamento, né? Já iria direto. Então, 3, 4 etapas, tá? Isso aqui seria um típico funil de vendas de um serviço para quem vende mais fracionado, para um volume maior de clientes, tá? Mas não é assim o funil de vendas de um transportador que vende para grandes embarcadores, né? Seria um negócio bem diferente, né? Que eu trago, apresento aqui numa imagem, é, na verdade seria um funil invertido, e eu trago aqui nessa imagem algo de uma metodologia que eu construí, que é assim que eu vejo que funciona na prática. Então, nesse exemplo nós listamos 50 contas. Igor, o que é conta? É conta de banco? Não, são empresas, grandes contas, tá? Então, nesse exemplo, nós listamos 50 contas. Às vezes, no seu mercado, você não vai ter essa moleza, não. Você vai ter bem menos contas para trabalhar. Se você trabalha no mercado, como o exemplo que eu trouxe, indústria de bebidas. Igor, tem muito mais indústrias de bebidas, tem muito mais do que 50 indústrias de bebidas no Brasil. Mas você vai atuar no Brasil todo? Tem isso, né? Às vezes você tem ali só a sua região, alguns estados para trabalhar. Então você não tem essa moleza, né? Às vezes você vai ter 4, 5, 6, 10 empresas, né? Então, quando você trabalha com esse pequeno volume, tipo, tô achando 50 pouco, imagine 10, 20% disso, né? Então, quando você trabalha com pequeno volume, você precisa obrigatoriamente saber o que é que você vai fazer na hora que você levar o primeiro não. Porque imagina, tu tá prospectando 10 empresas só. Tu leva um primeiro não, tu desiste, já foi 10% do teu mercado endereçável. Ou seja, o teu mercado potencial. É muita coisa, 10%. Você tem que saber o que é que você vai fazer, né? Então, nesse exemplo, eu tenho as seguintes etapas. Primeira etapa, inteligência comercial. O que é que eu quero dizer aqui? Levantamento de informações, todas as informações que você puder conseguir a respeito dessa conta-alvo, dessa empresa-alvo, desse potencial cliente. Qual o volume de carga? Quais são os problemas que eles enfrentam com o transportador atual? Quem são as pessoas todas que participam do processo de decisão? Quem são os clientes internos dele, no exemplo que eu dei, né? O comercial. O comercial é o cliente interno, ele participa da tomada de decisão, da escolha de transportadores, né? Que outros, se trabalha com bid, quais são as datas dos bids? Que outros fatores poderiam influenciar além do preço do bid? Que documentações são necessárias, etc, etc, etc. Tudo que você puder levantar. E você vai registrar essas informações lá no seu CRM ou pelo menos na sua planilha de gestão de contas, tá? No exemplo que eu trouxe, a conta número 4 foi desclassificada já na pesquisa. Na pesquisa ela foi desclassificada. Igor, me dá um exemplo disso. Vou te dar agora. Vamos supor que você transporta para a indústria de bebidas, você faz
você estuda essa conta e descobre, através de a informação de um amigo que conhece a empresa, você nem precisa falar com ninguém da empresa, que ela trabalha 100% com frota própria e não tem interesse em trabalhar com frota terceira. O que que você vai fazer prospectando essa empresa? Gastar saliva, tempo? Então, desclassificada de cara. No exemplo da conta número 2, você chegou a iniciar a conexão. Ó. Conexão é o quê? É o processo de se conectar com influenciadores tomadores de decisão. E aí você conversou ali com um pessoal importante ali de contratações, de logística, enfim, e descobriu que o volume que eles transportam através de terceiros, de contratados, é muito pequeno. Não, cara, então isso aí não vale a pena, não. Já vi que talvez seja um problema nesse mercado, nesse tipo de empresa. Por exemplo, refrigerante já vi que não dá para mim, não. Vou pegar só bebida alcoólica. No exemplo lá da indústria de bebidas, certo? Aí, Igor, e esse do cortado amarelinho, o que é que aconteceu aqui? Então vamos lá. No amarelinho você fez a conexão, conversou com as pessoas e ouviu um não. Ainda não, não temos interesse, não temos necessidade, só vai ter bid agora em dezembro de 2025. E aí, o que é que você faz? Aí você vai jogar, né, numa régua de nutrição dessas empresas, dessas pessoas. E eu vou trazer alguns exemplos disso, tá? E no exemplo, tá, da conta 50, a gente fez a conexão, a pessoa disse assim: faz o seguinte, eu estou precisando aqui de uns spots e tal, então tem uma rota aqui que poderia servir para ti, mas eu consigo te pagar tanto. Aí tu vai e faz uma contraproposta, oportunidade, oportunidade, cadastra lá no CRM, oportunidade, vai fazendo ali a nutrição, o cara, não, estamos conversando, estamos discutindo, e você ali fazendo um follow-up, nutrindo o relacionamento. Aí o camarada vai e diz, ó, naquele valor que você propôs não dá não, só posso pagar tanto. E aí você diz, não, por esse valor aí não dá para eu pegar só essa rota não, teria que pegar mais coisa. E aí não deu para essa empresa. Você pode continuar o relacionamento com ela ou você viu que, cara, essa conta número 50 aqui, pelo que eu vi, os caras só querem preço, não é assim que eu quero trabalhar não. E aí tem o exemplo da conta 3, que é o que a gente quer que aconteça. Você investigou, você fez a conexão, você ouviu um ainda não, você jogou lá na nutrição, não esqueceu, foi se relacionando, mandou um conteúdo para o cara, convidou o cara para participar do Formação Gestor de Diesel da FB Consult, mandou um conteúdo massa que a FB Consult liberou sobre gestão de pneus lá junto com a Prolog. E o cara, pô, rapaz, que legal esses conteúdos aqui que tu tá. Cara, isso aí é a comunidade lá, transportadores lucrativos que eu faço parte. Poxa, bacana. Cara, faz o seguinte, dá uma passadinha aqui pra gente conversar sobre aquela proposta que tu me apresentou e tal. Foi lá, retomou a proposta que você tinha apresentado e eventualmente conseguiu fechar aí um primeiro negócio com esse embarcador, essa conta número 3. É assim, meus amigos, que o negócio funciona nas vendas para grandes contas. É, o que é que a maioria das pessoas, das empresas que não são devidamente preparadas para fazer vendas dessa complexidade fazem quando vão fazer um follow-up, quando vão fazer um acompanhamento de um potencial cliente? É dizer, se não disser essa frase, é algo semelhante.
E aí, quando é que tu vai me dar uma oportunidade? E aí, meu amigo, quando é que vai ter aí alguma coisa para nós? E fica só nisso. Aí manda um WhatsApp, aí faz uma ligação, às vezes faz ali uma visita, mas sempre com o mesmo discurso, que é o quê? De fazer follow-up sobre oportunidade de negócio. E esquece que do outro lado da mesa tem um ser humano. Tem um ser humano que tem problemas, que tem desejos de crescimento profissional, de levar os filhos para Disney, de trocar de casa, né? Existe uma pessoa ali que normalmente não é dono da empresa, porque a gente está falando aqui de grandes contas, então são funcionários, né? Então, isso é o que a maioria dos vendedores fazem. E o que é que eles deveriam fazer? Interações de relacionamento, atenção, autoridade e engajamento. Esses são os quatro objetivos da nutrição de potenciais clientes de grande porte. Se relacionar com essas pessoas, chamar a atenção dessas pessoas, se colocar numa posição de autoridade técnica no seu mercado e engajar, fazer com que essas pessoas engajem conosco. Então, existem várias atividades que você pode fazer durante esse processo de nutrição. Mergulhar no segmento e entender a real necessidade das personas. Persona quem é? Aqui eu me refiro à persona da empresa. Então, é o gestor de frota da indústria de bebidas. É o gerente comercial de empresas desse determinado segmento. Qual é a dor desse cara? O que é que esse cara quer resolver? Que tipo de problema as empresas que atendem ele atualmente causam e que eu posso ajudar a resolver? Né? Entender tudo isso, para que você possa endereçar soluções para ele. Presentear com algo que gere valor, livro, acesso a evento do segmento, convite para um evento gratuito, como o exemplo que eu dei. Pessoal, vocês que estão na comunidade de transportadoras lucrativas têm que lembrar que vários dos clientes de vocês também gostam de transporte igual a vocês. Tem gente que é da área de contratos, de logística, de transporte, enfim, que gosta dessa parte, de custo, não sei o que. Às vezes o cara tem frota própria também. Então, os próprios conteúdos da FB Consult podem ser uma mão na roda, dizer, cara, eu vi um negócio lá massa, lembrei de ti, né, fazer uma referência a um dos nossos conteúdos aqui e mandar para essa pessoa, certo? O presentear está com asterisco, por quê? Por conta de compliance, tá? Você tem que ver se é permitido. Participar de eventos onde o cliente-alvo está. Então, por exemplo, ele vai expor lá em São Paulo, você foi visitar outros clientes, passa lá, sabia que ele ia estar no stand, rapaz, olha que coincidência, que você está aqui. Ou então você pode até dizer, ó, vim aqui só para lhe ver, para apertar sua mão, te conhecer pessoalmente, a gente só se fala por telefone, por WhatsApp, por e-mail, certo? Isso gera valor. Isso é o que a gente chama de um follow-up temático, né? Realizar o social selling. Social selling é aquela interação através das redes sociais, é um comentário num post. Então o cara pegou, está todo orgulhoso porque conseguiu concluir com sucesso um projeto de ampliação lá no setor dele, ele vai e posta no LinkedIn. Aí você, pum, é a conexão dele no LinkedIn, você viu, vai lá, cara, parabéns, poxa, muito legal esse seu projeto, conte sempre conosco aqui também e tal. Faz um comentário lá, ou curte, coloca uma palminha. Isso tudo são ações dentro de uma estratégia de venda social, né, de social selling. São essas interações através das redes sociais, especialmente do LinkedIn. Mas nada impede que você faça isso através do Instagram lá. Se vocês são contato um do outro no Instagram, não tem problema. Aí aqui eu deixo para vocês, né, de presente essa planilhinha. Eu vou subir, tá? Quando a gravação dessa aula subir, a gente sobe para vocês também esse arquivo.
para que vocês possam organizar aí a prospecção de vocês, tá? Eu tenho um modelo online que você consegue salvar e baixar. Tá bem legalzinho. E agora vamos falar um pouco sobre as abordagens, né? Pessoal, estão comigo? Estão acompanhando? Temos aí algum comentário, alguma dúvida? Fiquem à vontade, tá? Primeiro, eu queria compartilhar com vocês a diferença entre um e-mail de vendas, um e-mail de prospecção, que é aquele que você pode fazer utilizando o Apollo. Você descobre o e-mail e pelo próprio Apollo você pode mandar. A diferença disso para um e-mail marketing. Eu já recebi muito e-mail de transportador, tá? Quando estava nos embarcadores. E eu posso dizer que a imensa maioria dos transportadores não faz e-mail de prospecção. Ele pode até chamar isso de e-mail de vendas, mas ele está fazendo quase um e-mail marketing. Tem aquele e-mail que ele manda para vários contatos, às vezes até expõe os contatos, que é pior ainda. Aquele e-mail altamente genérico, textão, com a apresentação anexada. Gente, isso não dá resultado nenhum. Não tem como uma pessoa responder um e-mail desse, tá? Então, o e-mail de prospecção é um e-mail altamente personalizado, que ou foi escrito para poucas pessoas, ou foi escrito realmente para aquela pessoa. E eu não recomendo que você comece enviando já no primeiro contato a apresentação da sua empresa. Demonstre interesse pela pessoa. E eu vou trazer aqui um exemplo de texto, tá? Depois você manda. De repente, você até leva a pessoa para o WhatsApp e manda lá pelo WhatsApp. Outro ponto, principalmente em grandes empresas, existem muitas barreiras de segurança nos e-mails para spam. Quando você inclui links, imagens e arquivos nos e-mails, você aumenta a chance desse seu e-mail ir direto para a caixa de spam, ou de ser bloqueado, tá? Então não mande apresentação em PDF no primeiro contato, certo? Não é legal. Aqui, inclusive, é um exemplo construído dentro do Apollo, tá? Então, eu montei aqui uma cadência, né? A cadência nada mais é do que o processo pelo qual você organiza etapas de prospecção. Então, a cadência de prospecção é essa organização. É, nesse exemplo, é um e-mail que está sendo enviado, certo? Desse jeito, olha. Igor, o que é esse company, o que é esse first name? Aqui são variáveis, ou seja, eu posso usar esse e-mail para enviar para 4, 5, 10 pessoas de uma vez. Não acho que seja muito o caso, tá? Acho que você pode partir desse modelo como template, mas que você deve customizar coisas para aumentar a chance da pessoa ler e responder. Então, transportes na empresa, Coca-Cola, na P&G. Olá, fulano. Sou Igor Batista, da FB Transporte. Tive acesso ao seu e-mail pelo LinkedIn. Já disse quem sou eu, em nome de qual empresa estou falando e como é que eu conheci essa pessoa. Algumas pessoas vão criticar, vão dizer: ah, eu acho que você gastou aqui uma linha para se apresentar. Óbvio, gente. Eu estou escrevendo para a pessoa. A pessoa nunca me viu mais gordo. O mínimo que eu tenho que dizer é quem sou eu e de onde é que eu consegui o e-mail dela. Então, sinceramente, acho que quem critica esse tipo de abordagem não sabe o que está falando, né? Sabendo que vocês transportam aí o produto tal, imagino que disponibilidade de veículos do tipo tal lhe seja algo importante. Com a possibilidade de você me receber na empresa na segunda às 10 para uma rápida conversa sobre como a FB Transportes poderia te atender ou como a FB Transportes é, tem atendido clientes como A e B com sucesso, com presteza.
Grato pela atenção, objetivo, certo? Já fui propositivo de qual é a possibilidade de você me receber na empresa. É, algumas pessoas nos e-mails de prospecção já gostam, às vezes, de forçar uma barra. Já aconteceu de gente, inclusive, me mandar invite sem eu pedir. Isso é completamente desaconselhado, é indelicado, é impertinente. Eu não recomendo, tá? Aqui eu fui no limite do que eu acho de bom gosto. Eu já propus à pessoa: qual é a possibilidade de você me receber na empresa? É, poderia ser: qual é a possibilidade de eu te ligar na segunda às 10 para uma rápida conversa? Então, isso eu não vejo problema, tá? O máximo que vai acontecer é a pessoa não responder. A segunda opção seria responder e dizer: olha, eu não posso nesse dia, mas quem sabe outro dia, e propõe outro dia, ou então dizer sim, ok, tá? Então, acho que esse aqui é um e-mail que funciona bem, tá? Lembrando que isso que vocês estão vendo é a visualização na tela do computador. Então, o Apollo, ele tem essa visualização aqui, ó, à esquerda, que é exatamente como o destinatário vai ver na tela do celular dele. O que é muito legal para você ver, claro, ele veria com o nome dele, não first name, né? É muito legal para você ver como ele vai olhar antes dele decidir abrir ou não aquele e-mail ou apagar direto e mandar para a lixeira, certo? Eu estou falando aqui de e-mail, mas nós também temos abordagens importantes através de outros canais. E um dos canais principais na prospecção, que, a meu ver, deve sempre ser o primeiro, ou quase sempre, sabe? Quase sempre. Mas falando de grandes embarcadores, deveria ser o primeiro. É a ligação para a central, lá para a matriz. A não ser que seja, ó, é PABX, ou é 0800, não dá. A gente tem que ir pelos gestores que a gente descobriu lá no LinkedIn e mandar e-mail. E conexão pelo LinkedIn e mandar mensagem. Beleza. Mas não sendo uma empresa que tem um escritório que você consegue ligar e falar com a secretária, gente, não pode perder essa oportunidade. Por quê? Você vai falar com a secretária, você vai dizer assim: olha, eu tenho aqui um e-mail do Felipe, é felipe.campos, arroba, você está chutando às vezes. E a pessoa vai dizer: não, não é Felipe, é fcampos, arroba e tal. Porque quando você propõe um dado, fica mais fácil a pessoa te corrigir, te dar o correto, do que você dizer assim: qual é o e-mail do Felipe? Ah, não posso te informar isso. Outra, qual é a possibilidade de eu falar com o Felipe lá no ramal dele? Que eu não tô conseguindo por e-mail. Será que seria possível? Ou agendar um horário? Então, eu sou fã de telefone para prospectar. Você colhe informação, às vezes você consegue falar diretamente com a pessoa. Isso aqui tudo é muito encantador, mas você deve fazer isso depois de tentar ligar, certo? Depois de tentar ligar. Aqui, um exemplo de mensagem, esse de cima, um exemplo de mensagem enviado no privado para o LinkedIn, tá? É, aqui embaixo também, certo? E aqui à direita, um exemplo de mensagem com nenhuma personalização, enviada em massa para uma lista de contatos possivelmente interessados nesse meu treinamento de LinkedIn, tá? Então, temos aqui três abordagens sobre as quais eu gostaria de falar nesses canais síncronos, como é o caso do LinkedIn, nas mensagens privadas e do WhatsApp. A primeira, uma mensagem altamente personalizada. Olá, Samuel, tudo bem? Meu caro, faltou a interrogação, né? Estive na Expo Postos e vi o stand de vocês, estava bem animado, parabéns. Fiquei me perguntando se já conheciam a Pipe Lovers. Isso é uma universidade corporativa de vendas que eu comercializo. Então, te encontrei no LinkedIn e vi que já a segue. Então, foi uma mensagem realmente escrita para ele, tá?
100% para ele. É, por coincidência, essa não foi respondida. Mas sabe por onde é que ele me respondeu? Pelo e-mail. Eu disse, eu te enviei uma mensagem de LinkedIn falando sobre isso, sobre ter te visto na Expo Post. Mas, ô Igor, me perdoe, eu quase não acesso meu LinkedIn, mas respondeu o e-mail. Então veja a importância dos canais se complementando. Outra grande sacada para vocês hoje. Você quer realmente se conectar com alguém? Alterne os canais de comunicação. Você vai aumentar muito a sua taxa de conexão com as pessoas-alvo. Aqui embaixo. Olá, Carlos, tudo bem? O Carlos respondeu, eu mandei a mensagem e a gente prosseguiu a conversa, tá? Então, joguei um tudo bem aqui, esperei ele respondeu, tá? Normalmente eu gosto de ser mais propositivo, já digo o que é que eu quero, porque muita gente vai ouvir só um tudo bem e não vai responder. Você for lá e dizer, queria saber a possibilidade de conseguir essa informação com você ou de conversar com você sobre determinada coisa. Lembra o seguinte: na prospecção, nós estamos brigando pela atenção da pessoa com um monte de coisa. Outros, outras empresas estão prospectando do teu segmento, outras empresas estão prospectando de outros segmentos, problemas pessoais, problemas da empresa. Então, gente, a gente está brigando pela atenção das pessoas. A atenção hoje em dia é uma coisa muito cara, né? É, aqui é uma coisa que dificilmente você vai utilizar no transporte. Quando é que você poderia utilizar uma mensagem em massa para uma base, para uma lista de clientes? Clientes que você já tem cadastrado, você de repente trabalha aí com um fracionado, está com uma oportunidade para um frete retorno, está querendo pegar um frete retorno, está voltando de uma determinada região, aí você manda dizendo, caros clientes, estou com disponibilidade e tal, se você tiver interesse, e aí você tem uma lista ali que você manda para aquelas pessoas, é, talvez nesse sentido. Mas numa prospecção para pessoas que não te conhecem, sinceramente, eu não vejo muito sentido disso aqui, tá? Para a realidade do transporte. Gente, era mais ou menos isso que eu queria mostrar para vocês hoje, né? Se não fica muito longo, fica cansativo. Estamos aí há quase 1 hora e meia juntos. É, é bastante conteúdo. Eu queria recomendar para vocês que vocês pegassem esse slide, pegassem a planilha que eu vou disponibilizar, aí revisassem essa aula, fosse no LinkedIn, olhasse para o perfil de vocês, praticassem a busca lá no LinkedIn, instalassem o Apollo. Então tem bastante dever de casa e a gente combina para mais algum tempo aí adiante a gente ter uma segunda aula, quem sabe tira dúvidas e falar sobre outros temas para você aí transportador, é, também você transportador que atua com um fracionado mais varejo, que atende grande volume de clientes até pessoa física. É isso. Espero que tenha feito sentido para vocês. É esse nível de conteúdo que você encontra aqui na comunidade Transportadoras Lucrativas. Fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês, o negócio de vocês e até o próximo encontro.